Então, para cada ser que habita conosco esse planeta, em cada ser existe ali a presença plena do Cristo, como força vivificante, né? Como parceiro que está soerguendo toda a criação e levando essa criação de volta ao Pai, né? Então, com essa releitura de ensinamentos cristãos, ele vai muito radicalmente na necessidade de uma conversão ecológica do cristão. E de resto, uma conversão ecológica de toda a humanidade. E isso envolve, e aí ele usa algumas das ideias mais de ponta hoje. Primeiro, no diagnóstico da crise ambiental, né? Segundo, no diagnóstico da saída da crise ambiental, né? Quando ele se refere a um novo uso de energias renováveis, pequenos cuidados que nós precisamos ter em relação enfim, a nossa ação ao uso de energia, ao uso do lixo, né? A preservação dos recursos, da água especialmente, né? O cuidado responsável com a compra. Ele integra a ação política da compra. Ao comprar, você escolhe o seu futuro. Ao comprar, a escolha que você faz do que você vai comprar, você está, na verdade, escolhendo o futuro do seu planeta e a cara da sua sociedade. O ato da compra como um ato revolucionário. E dentro desse reposicionamento, ele deixa muito claro e dialoga com os achados, né, da ecologia profunda, que afirmavam ainda nos anos 70, 80, que o mero conhecimento não é suficiente para essa conversão. O Papa Francisco diz: é preciso que nós olhemos para a realidade e temos que acolher a dor da realidade. Sentir essa dor, a dor do que acontece, a dor da perda das espécies, a dor do que outros seres sentem, a dor dos pobres, né? A dor dos excluídos, e assumir essa atitude para que essa sensibilidade se converta numa atitude ecológica, porque já é muito claro, o mero conhecimento não faz absolutamente nada, a informação fica na cabeça, é praticamente inútil quando se fala em filosofia de vida, em postura. É preciso que algo mais profundo aconteça no coração, uma ressensibilização em relação ao que realmente acontece, né? Nossa realidade nos distrai. E especialmente aqueles que têm um pouco de conforto na vida, facilmente esquecem que esse conforto que nós vivemos existe às custas de continentes e de países que não têm o mínimo. Então, a nossa organização social, ela é profundamente injusta. E uma organização social que é profundamente injusta carece de espiritualidade mesmo. Por quê? Porque carece de ética. Então, tem uma questão ética envolvida no nosso estilo de vida, que não é só um atentado ético contra outras espécies, mas especialmente um atentado ético contra irmãos de outros países, de outras culturas, e especialmente da parte subdesenvolvida economicamente do mundo. Então, sem meias palavras, ele diz muito claramente: não dá para continuar como nós estamos. A sociedade do descarte precisa acabar. E nós temos que ter a liberdade de já começar a pensar no que vem depois. E o que vem depois, como uma inspiração espiritual, ele precisa carregar outros estilos de relação. Um outro estilo de relação com o humano, um outro estilo de relação com o natural, né? E, em certo sentido, um outro estilo de relação conosco mesmos e com o sagrado. Porque a vivência do sagrado
desconectada da dimensão social, da dimensão ambiental, ela, de certa forma, é uma dimensão alienada, é uma relação alienada. É uma religiosidade alienada. E é isso que o Papa Francisco tenta reverter. Uma espiritualidade engajada envolve numa outra forma de olhar o divino estando presente em tudo. Uma outra forma de tratar o humano, que é realmente a percepção da dor do irmão. E uma outra forma de tratar o mundo natural numa dimensão realmente fraterna. Eu me preocupei em olhar as consequências da encíclica, como isso está reverberando. Primeiro, eu lembrei muito do Leonardo Boff. Lembrei muito do Leonardo Boff enquanto lia a encíclica. Porque o Leonardo Boff, que foi, enfim, que passou por um processo de desligamento, da igreja por conta do seu posicionamento teológico, a teologia da libertação propunha um cristianismo socialmente engajado. Mas a igreja conservadora, inclusive tendo à frente o cardeal Ratzinger, que depois se tornou Bento XVI, não acolheu essa tese de uma igreja socialmente engajada. Papa Francisco visita regularmente Papa Bento XVI e se aconselha com ele, mas ele carrega o sangue latino-americano. E ele tem um olhar de um canto do mundo e de uma realidade que provavelmente um Papa europeu não tem como sentir. E apesar de ser muito próximo e de ser aconselhado pelo Papa XVI, que, aliás, segundo a encíclica, tem falas ecológicas bem contundentes, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco resgatou algumas das intuições mais centrais da teologia da libertação. Na responsabilidade pelos pobres, por uma religiosidade comunitariamente engajada, mas vai mais além, porque ele pega o que aconteceu depois com o Leonardo Boff. O Leonardo Boff, depois da fase de desligamento da igreja, começou a sua fase de pensamento ecológico. Ou talvez já tivesse isso antes, é ignorância minha dizer o que estou dizendo. Mas ele tem uma obra maravilhosa sobre o grito da terra, o grito dos pobres. E eu fiquei tentando ver o que o Leonardo Boff deve ter sentido depois de passar tudo o que ele passou e ser obrigado a se desligar. Claro, se desligou e virou uma figura talvez até maior do que era antes. Aliás, seguramente maior do que era antes. Essa encíclica, ela consegue integrar um olhar crítico para o social, crítico para o econômico, crítico para o ambiental, mas fazendo proposições que passam essencialmente por uma conversão interna. A conversão cristã, a partir da carta de Papa Francisco, é também uma conversão ecológica. E eu fico pensando como isso, nesse exato momento, deve estar sendo lido por muitos núcleos cristãos mundo afora. É claro que as reações negativas ocorreram. Eu achei na minha pesquisa já críticas que acusam o pensamento econômico do Papa Francisco de insensato, Mas quando você vai ver quem está fazendo essa crítica, você vê que são pessoas que ainda adotam, na minha opinião, sem crítica e com uma visão realmente insensível, o pensamento dominante. Então, é óbvio que o pensamento dominante, que é onde está o dinheiro, onde está o poder, vai se opor a esse ato de coragem do Papa Francisco, mas ele conseguiu captar o que tem de mais avançado no pensamento científico e o que tem de mais avançado em termos de movimentos sociais. O que está nascendo espontaneamente, essa nova espiritualidade, esse modo espiritualmente engajado de olhar para o social e de olhar para o ambiental, tudo isso tem ali uma enorme inspiração.
Então, eu vou terminando por aqui e vou abrir aqui para discussões. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.